não terá outra oportunidade. Por isso é melhor garantir que não perde o cruzador norte-americano. Um míssil balista antinavio modificado dispara para cima a partir de um lançador móvel em rodeida. O sistema de orientação GPS do míssil fixa-se nas coordenadas pré-programadas que lhe foram fornecidas por um navio iraniano no Mar Vermelho, enquanto continua a subir. Protegidos por um bunker reforçado a 2 milhas do local de lançamento, os operadores Houthi usam redes de comunicação iranianas encriptadas para acompanhar os dados de telemetria. Eles sorriem com a expectativa de que finalmente poderão atingir um navio dos Kijil, mas não sabem que o míssil está 0,5 graus fora de rota devido ao seu sistema de navegação inercial. À medida que a arma se aproxima do Golfo de Aden, este pequeno desvio, que não é significativo neste momento, terá repercussões significativas. Os Houthis converteram um míssil iraniano Khalid Fars num míssil antinavio, que é o que se vê a voar na direção do Laboon. Os operadores Houthi são obrigados a colocar os lançadores numa proximidade perigosa da costa devido ao seu alcance máximo limitado de 186 milhas. Além disso, esta ação aumenta a probabilidade de atingir alvos norte-americanos, mas também aumenta a sua suscetibilidade aos sensores norte-americanos e ao fogo de contrabateria. Uma vez que, em última análise, tudo se resume a uma questão aritmética simples. Eles acreditam que esta é a sua melhor oportunidade de derrotar o Laboon. Por isso assumem o risco. A precisão do míssil, ou erro circular, é estimada em cerca de 150 metros ou 450 pés. Dado que o Laboon tem 155 metros de comprimento, o navio deve estar ancorado ou a navegar muito lentamente para ser atingido. Este míssil não tem praticamente nenhuma hipótese de atingir qualquer alvo se este estiver a navegar a uma velocidade superior a alguns nós. O míssil está a chegar precisamente no momento errado, o que é uma infelicidade para o Laboon. Apesar de ter 4 enormes motores a turbina a gás que podem impulsionar o navio a mais de 30 nós, contra torpedeiros como o Laboon tem uma desvantagem significativa. Apesar de ter um tanque de combustível de 450 mil galões, o navio consome uns impressionantes 600 galões de combustível por hora quando opera a plena capacidade. Isto implica que o navio não pode navegar constantemente a alta velocidade, ou ficará sem combustível em pouco tempo. Além disso, se os motores forem usados 24 horas por dia, eles eventualmente precisarão ser desligados para a manutenção de rotina necessária. Navios como o Laboon frequentemente descem para um chamado eixo de rastreamento para economizar combustível e realizar esse reparo necessário. Quando todos os motores, exceto estão desligados, isso é chamado de eixo de rastreamento. A velocidade e a manobrabilidade do navio ficam severamente limitadas durante esse período. E o Houthi atacou no pior momento possível. Todos estão tentando matar o tempo na viagem monótona. Então está tudo tranquilo no Laboon. Ele mal está indo mais rápido que a correnteza, o que basicamente significa que o navio está quase parado, navegando a 3 nós. Uma rota de mais de 200 milhas de distância aparece nos ecrãs de radar durante este período, quebrando o silêncio pacífico da madrugada. A tripulação usa o seu próprio sistema de combate IGS para calcular rapidamente que esta rota é certamente rápida, hostil e está a dirigir-se diretamente para eles, mesmo que os seus próprios sensores ainda não a tenham detectado devido à distância e ao mau tempo. No entanto, eles não conseguem ver-se. Então como podem abater algo? Felizmente para o Laboon, este avião está a ajudá-los. Esta aeronave, E-2D Hawkeye, está atualmente em uma órbita de 27 pés ao redor do Mar Vermelho. A sua enorme cúpula de radar. A NAP-9 detecta a ameaça segundos após o lançamento do míssil e reconhece-o imediatamente como um míssil com base na trajetória, velocidade e padrão de voo do contacto. O avião pode pesquisar centenas de quilômetros quadrados de terreno de uma só vez com a Kilmkey, sua taxa de varredura de 6 RPM, e pode enviar dados de posição atualizados a cada 10 segundos. À medida que o míssil subia, a tripulação do Hawkeye começou quase imediatamente a enviar ao Laboon a trajetória do míssil através do Link 16. Mesmo que o navio não consiga visualizá-lo com os seus próprios sensores,
O Hawkeye pode continuar a fornecer trajetórias ao contratorpedeiro e usar essas informações para uma solução de controlo de fogo, pois está equipado com algo chamado capacidade de engajamento cooperativo com o Laboon. Além disso, eles têm apenas 30 segundos para reagir, mesmo tendo os dados da trajetória. O míssil Houthi vira e entra na sua fase de mergulho terminal ao se aproximar do apogeu, ou ponto mais alto. Isto é para executar o que é conhecido como um ataque de mergulho alto. Quando um míssil passa direto por cima, ele procura um ponto cego no radar do navio, que é uma fraqueza significativa na maioria das redes de defesa dos navios. Mas o radar espião do Laboon não é um radar qualquer. Ele pode facilmente detectar o míssil quando ele começa a descer em direção ao navio. O grupo descobre rapidamente que a sua sorte mudou quando isso acontece. Lembra-se do erro anterior de 0,5 graus? Esse erro piorou durante a viagem, passando de alguns metros fora do curso para cerca de 16 quilômetros. No entanto, o míssil não está ciente disso. Quando se vira, os seus acelerômetros embutidos detectam a descida do míssil e ativam o seu localizador ativo de fase terminal, que procura as coordenadas GPS fornecidas pelos seus operadores Houthi. No entanto, nem o míssil nem os Houthis perceberam que o Laboon estava longe de onde foi visto pela última vez. O oficial de convés do Laboon ordenou uma partida de emergência dos motores segundos após receber a notificação de que um míssil se aproximava. Muitas das etapas dos procedimentos padrão de partida são omitidas quando isso acontece, permitindo que o navio passe de uma velocidade de 3 nós para mais de 30 em 90 segundos. O Laboon aproxima-se do porto enquanto o navio acelera rapidamente para maximizar a cobertura de iluminação do míssil. Nos últimos segundos do voo do SM-2, o Laboon dispararia o míssil contra a ameaça. E a função deste iluminador Mark 99 é descarregar energia de radar direcionada para ele. Felizmente para a tripulação, eles conseguiram determinar em questão de segundos que o Houthi voaria, inofensivamente acima deles e nem chegaria perto devido à sua construção deficiente. Enquanto se afastam e traçam o seu próximo curso de ação, a tripulação repara no míssil no horizonte a cair inofensivamente na água a 12,5 milhas de distância, cerca de 30 segundos depois. Primeiro, tem de localizar o lançador, o que é, na verdade, muito mais difícil do que parece. Isto é, se não estiveres no exército do Zeal. Lembra-se do I-2D Hawkeye que estava a sobrevoar anteriormente? Agora? Porém, ele está a contra-atacar. Os Houthis dependem de imagens de drones para localização, além do horizonte e avaliação de danos de batalha, pois não tem satélites nem aviões de alerta antecipado como o Hawkeye. O Hawkeye direcionou o seu radar para começar a rastrear aquela área do Iêmen, pois já sabia a direção geral de onde o míssil tinha sido lançado. É seguro assumir que qualquer coisa que voe por ali, que não seja um avião militar, é provavelmente um drone Houthi, porque não há aviões privados nem comerciais a operar sobre o Iêmen. Pouco depois, eles tiveram sucesso. O Hawkeye gravou um vídeo de 4 drones Houthi a voar em formação a uma distância de 342 milhas, para ver o ataque do míssil. Os Houthis tinham lançado esses drones como uma espécie de observadores avançados, o TU-SAM. No entanto, enviou-lhes um fornecimento urgente de mísseis em vez de uma montagem digna do Instagram. No entanto, os Estados Unidos precisavam dar mais um passo antes de poderem lançar ogivas sobre as testas. Consegues ver este satélite? É conhecido como satélite KH-11 e será crucial para a rápida conclusão desta missão. Atualmente, encontra-se a 500 quilômetros acima da superfície da Terra e é tão sofisticado que consegue detectar objetos tão pequenos quanto 10 a 25 centímetros de distância. Por outras palavras, é como poder observar uma sanduíche do Subway em Nova York estando em Washington, D.C., pois todos sabemos que elas são sempre muito pequenas. Esta incrível capacidade, juntamente com várias ligações de dados de alta velocidade, permite que este satélite converta a localização e o alcance aproximados do lançador detectado pelo Hawkeye num conjunto exato de coordenadas em menos de 1 hora. A comitiva de boas-vindas, que chegará na forma destas aeronaves, é a única coisa que falta realizar. Os 2 primeiros FA-18 Super Hornets estão a decolar do convés do USS Eisenhower, aproximadamente às 03 am, hora local. Logo após a descolagem,
2 F-18 adicionais seguem e comunicam com o Hawkeye que está a circular. Uma vez que este seria agora o alvo prioritário, os Houthis querem garantir que não estão a lançar mais lançadores para um segundo ataque, agora que descobriram o seu erro. No entanto, o Hawkeye informa os F-18 a caminho do Iêmen que os Houthis já não estão a tentar jogar esta noite e que a costa está livre. Isso é, até que os receptores de alerta de radar ALR-67 nos F-18 começam a acender os seus visores. Estas antenas estão situadas em torno do nariz, cauda e estabilizadores esquerdo e direito do F-18. São os receptores do sistema de alerta de radar, que podem alertar o piloto da presença de um radar inimigo e oferecem cobertura de 360 graus em torno do F-18. O piloto pode utilizar a intensidade do sinal do radar inimigo para estimar a distância do radar, mesmo que não seja possível obter um alcance preciso. A tecnologia detecta as frequências distintivas de um radar Houthi 1S91, Straight Flush, que está oculto entre dois complexos residenciais naquele momento. Devido às regras de combate, os pilotos ainda precisam obter uma confirmação visual positiva antes de lançar o ataque. Mesmo que a sofisticada biblioteca de missões do sistema contenha milhares das frequências de radar mais utilizadas no mundo, salvas para identificação rápida. E este sistema é utilizado para esse fim. O Advanced Targeting Forward-Looking Infrared Pod, situado sob a aeronave, pode identificar com precisão alvos visíveis a até 90 km de distância, com uma resolução de 1,2 metros. Graças a esta precisão, os pilotos conseguiram diferenciar entre alvos militares reais e edifícios residenciais nos bairros populosos onde os Houthis instalaram o seu equipamento. Os F-18 podem agora iniciar os seus ataques, pois concluíram a confirmação visual. A aeronave líder começa a atribuir alvos assim que a formação se encontra a cerca de 30 milhas do local do alvo. O lançador será o alvo do primeiro, seguido pelo sistema de radar do lançador, o bunker de comando a 2 km de distância e a aeronave de reserva, caso alguém falhe. Os Houthis construíram uma plataforma de lançamento para os seus 4 UAVs de reconhecimento após o ataque falhado ao Laboon. Mas se não funcionar, o quarto avião irá destruí-la. Apesar de parecer simples, há uma dificuldade. O lançador Houthi não é apenas a rua entre os edifícios. Um abrigo antiaéreo civil foi tomado pelos Houthis e convertido em um ponto de tiro. Como resultado, os Houthis vão levar a arma de volta para o abrigo, que é protegido por cerca de 2 metros de concreto armado, depois de trazê-la para atirar. Felizmente, os F-18 estão carregando uma surpresa única que vai cortar o abrigo antiaéreo como uma faca quente. Cada um dos F-18 transporta 4 dessas bombas de 900 kg, como se pode ver pelas asas. No entanto, estas não são bombas típicas. São GBU-31, Bunker Busters, que são simplesmente bombas BLU-109 modificadas para serem armas precisas com a adição de um módulo de orientação GPS. Por isso, são ideais para este objetivo. Esta bomba convencional é transformada numa britadeira de precisão pela sua caixa de aço reforçado com 2,5 cm de espessura, que contrasta com a fina folha de metal de uma bomba típica que contém 1 tonelada de explosivos. Mesmo uma destas pode perfurar a bolha protetora que envolve o lançador, com uma capacidade de penetração de até 2,4 metros. No entanto, a bomba não depende apenas da sua carcaça de aço. Os 250 kg de explosivo de alta potência na ogiva BLU-109 produzem uma explosão grande, suficiente para ultrapassar os critérios de sobrevivência humana em 700% em ambientes fechados, garantindo a aniquilação de pessoas e equipamentos. A ogiva também possui um fusível de ação retardada que pode ser programado para durar de 0 a 250 milissegundos. Os marinheiros do Ike programaram-na para exatamente 70 milissegundos antes da descolagem, o tempo suficiente para perfurar o teto de betão superior sem afundar no piso abaixo. Essencialmente, isso produzirá uma explosão aérea que cobrirá uma área do tamanho de um campo de futebol e uma área do tamanho de um pequeno apartamento. Além disso, a Marinha dos Ibuels está à sua porta neste exato momento. A 03 Cordinho, o primeiro GBU-31 atinge o seu alvo e rasga com precisão o topo do abrigo que abriga o principal local de lançamento de mísseis.
Depois de penetrar os quase 2 metros de betão armado, a ogiva endurecida explode, causando uma enorme onda de pressão interna que derruba todo o bunker de dentro para fora. Alguns segundos depois, o segundo Bunker Buster atinge a instalação de radar na rua acima do local. No entanto, o Belu C-9 transformou-se efetivamente numa arma de detonação pontual, porque o técnico de manutenção tinha definido o fusível de atraso para 0, uma vez que o alvo estava acima do solo. O terceiro avião ataca o bunker de comando localizado dentro da caverna nos arredores da cidade, ao arrancar. Os Houthis tentam fugir, mas não conseguem ultrapassar uma bomba que viaja a uma velocidade ligeiramente superior à do som, a quase 75 milhas de distância. Os F-18 conseguem transmitir imagens de vídeo ao vivo dos ataques aos oficiais de comando do grupo de ataque no porta-aviões após destruir todos os 3 alvos principais. O almirante dá a ordem para atacar o ponto de lançamento secundário dos UAVs, depois de ter a certeza de que os locais foram destruídos. Como pode perfurar até 9 metros de solo solto como este, é possível ver este F-18 solitário a separar-se da formação e a dirigir-se diretamente para um bunker raso de lama que os Houthis escavaram neste estacionamento. Os Houthis escavaram um buraco com cerca de 2 metros de profundidade, o que é comparável a usar um mata-moscas para parar um comboio de mercadorias. E todos sabemos como isso seria desastroso. Após confirmar a neutralização dos 4 UAVs e dos seus operadores, o último avião separou-se da sua rota de ataque e acelerou para se juntar à formação em círculo acima, antes de regressar ao Mar Vermelho. Uma das inúmeras missões bem-sucedidas na Batalha do Mar Vermelho, que se intensificou rapidamente. O conflito entre os Estados Unidos e os Houthis, um caso de estudo deprimente do desenvolvimento da guerra assimétrica no mar, é o navio da Marinha. Embora os Houthis ainda empreguem táticas não tradicionais e armas de baixa tecnologia, como mísseis de curto alcance, barcos rápidos e drones armados, a Marinha dos Houthis está a ajustar-se, combinando tecnologia de ponta com treino intenso para construir uma defesa em várias camadas que é quase impenetrável. Os Houthis provavelmente lançaram o ataque que levou a este confronto como parte de uma tentativa mais ampla de mostrar que podem retaliar contra a presença ocidental no Mar Vermelho. Eles têm como alvo rotas comerciais, lançado ataques rápidos e aumentado a conscientização sobre a sua causa na mídia mundial há anos, aproveitando-se do terreno rochoso e da localização costeira do Iêmen. No entanto, combater um navio dos Ewa é um jogo totalmente diferente, uma escalada arriscada que raramente termina bem para o atacante. A bordo do navio dos Ewa, a tripulação do navio da Marinha não ficou surpreendida. Provavelmente foram alertados para o movimento suspeito dos Houthis nas proximidades por meio de recolha de informações e interseção de sinais. O navio manteve uma consciência situacional constante através do uso de sonar, radar e conjuntos de guerra eletrônica a bordo. Enquanto os sistemas de combate avaliavam automaticamente as ameaças, sugeriam rotas de interseção e colocavam em fila as contramedidas. Os sistemas de medidas de apoio eletrônico, ESM, teriam captado os sinais de controlo dos drones ou os relés de comunicação. CAWS de curto alcance e armas tripuladas. Sistemas de defesa pontual de médio alcance e interceptores de longo alcance, como mísseis SM-2 e ISSM. Compõem a defesa em camadas básica da Marinha, que cria uma rede quase impenetrável. Atiradores nas portas com metralhadoras M240 ou GAU-21 e canhões. Phalanx a bordo podem destruir a ameaça antes que ela cause qualquer dano, mesmo que um drone Houthi se aproxime. No entanto, o que realmente torna os Azela o aspecto humano é o que torna a defesa da Marinha tão forte. Os marinheiros americanos, especialmente aqueles em zonas de guerra, recebem treinamento intensivo no uso de armas em tempo real, categorização de ameaças e tomada de decisões rápidas. Cada membro da tripulação está ciente de sua função durante o procedimento de combate. Quando um perigo é identificado, isso desencadeia uma coreografia coordenada de combate, rastreamento, autorizações e diretrizes que são executadas em segundos, em vez de minutos, além do campo de batalha. O ataque mal sucedido dos Houthis tem repercussões. Em termos de estratégia, confirmou a supremacia da Marinha em águas disputadas.
Politicamente, deixou bem claro para Teherã e outras nações da região que os Estados Unidos defenderão seus interesses com vigor e determinação. Em termos operacionais, rendeu informações úteis que serão utilizadas para melhorar missões subsequentes, incluindo informações sobre padrões de drones Houthis, assinaturas eletrônicas e locais de lançamento potenciais. O elemento da guerra psicológica também é crucial. É extremamente desanimador para as forças Houthis e a sua liderança ver todo um pacote de ataque destruído sem sequer entrar em contato com o objetivo. O seu apoio externo e a confiança pessoal são minados por cada tentativa mal-sucedida. Cada defesa eficaz eleva o moral e reafirma a legitimidade da presença dos STGEOs e dos seus aliados na área. Este incidente também reafirmou a importância da interoperabilidade. A Marinha dos Uptuzeilo não funciona isoladamente. As comunicações em tempo real, as imagens de satélite e os dados de radar são frequentemente partilhados por navios aliados, drones e recursos regionais. Plataformas do Reino Unido, França ou outros parceiros regionais podem facilmente juntar-se à mesma rede defensiva em operações subsequentes, formando uma defesa multinacional contra ameaças marítimas ou aéreas. A Marinha também está a mudar em termos de tecnologia. O campo de batalha está a assistir à introdução de novas tecnologias, tais como módulos de decisão assistidos por IA, a arma de energia direcionada Odin e o laser Helios. As ameaças serão eliminadas de forma muito mais rápida, precisa e econômica utilizando estes sistemas. A implantação e melhoria destas novas tecnologias serão orientadas pelas lições aprendidas durante esta luta contra os Houthis. A logística é um elemento que é frequentemente ignorado. A Marinha tem uma capacidade de resistência incomparável, pois pode rodar tropas, manter o ritmo operacional, fornecer munições e reparar sistemas no teatro de operações sem sofrer interrupções significativas. Embora os Houthis sejam capazes de emboscadas, eles não podem resistir a uma força de espectro completo como a dos Estados Unidos. A Marinha apresenta um desafio totalmente diferente, para o qual eles não estão preparados no momento. Por último, a narrativa da mídia deve ser levada em consideração. No mundo moderno, a política é moldada pela percepção. Uma defesa eficaz dos Venezuela se torna um sinal potente de determinação. A imagem da credibilidade dos Edrewa é reforçada por imagens noticiosas de mísseis interceptando drones no ar, operadores de radar rastreando alvos e marinheiros calmamente abatendo ameaças. Além de dissuadir adversários, isso tranquiliza os aliados e apoia os próximos desenvolvimentos da capacidade naval. Uma mudança mais ampla nas estratégias de guerra por procuração reflete-se na decisão dos Houthis de intensificar os seus ataques contra as forças navais. Agora, eles estão a tentar desafiar alvos móveis de alto valor, o que é um risco que raramente dá certo, em vez de apenas incomodar as rotas marítimas ou concentrar-se em ativos fixos. No entanto, essa escalada apresenta aos Estados Unidos mais do que uma simples oportunidade de demonstrar dissuasão. Ela oferece um campo de testes em tempo real para novos avanços e doutrinas no campo de batalha. O uso de contramedidas com drones em plataformas navais convencionais é um desses avanços. Após muitos ataques com drones Houthis, grupos de tarefas da Marinha adotaram a interseção de drones em tempo real com radar passivo e monitoramento preditivo baseado em IA. Ao combinar essas tecnologias com redes de combate a bordo, o pessoal agora pode interceptar ameaças mais distantes e com menos falsos positivos, reduzindo o risco civil e aumentando a eficácia no campo de batalha. O Irão, que observa atentamente, enfrenta um dilema estratégico. Teherã corre o risco de perder o favor dos seus amigos e rivais regionais se os Houthis, os seus principais representantes na Península Arábica, continuarem a falhar em operações de grande visibilidade. No entanto, qualquer movimento para aumentar diretamente o apoio corre o risco de incitar críticas estrangeiras ou revelar o envolvimento mais extenso do Irão em disputas transfronteiriças. Este equilíbrio geopolítico foi provavelmente influenciado pela resposta dos Buscaus ao mais recente ataque Houthi, que eliminou a ameaça sem aumentar desnecessariamente as tensões. A longo prazo, eventos como esses estão a mudar a definição de presença naval para incluir a participação ativa no emergente campo de batalha digital. Além da dissuasão,
Os navios são agora centros de comando flutuantes, centros de sensores e centros de ataque em tempo real. Não apenas plataformas. O papel da Marinha mudará junto com as ameaças, e o erro dos Houthis pode, na verdade, acelerar o desenvolvimento de uma força marinha americana ainda mais poderosa. Por enquanto, adeus.